És fiel em todo tempo, Senhor. Que bom, meus irmãos. A gente fica feliz. Pode se assentar. Pode se assentar. Em nome de Jesus. Fico feliz essa noite. Temos algum visitante aqui? Tem lá atrás o meu amigo, Serjão Alves. Esse rapaz, ele me conhece desde criança. É uma felicidade poder estar vendo ele hoje aqui. Porque o Serjão, ele sabe desde a minha adolescência, a minha juventude. E eu me lembro muito bem de quando um dia ele passou na frente da minha casa, mandou me chamar. E eu estava me preparando para sair para mais uma noite de festa que eu ia tocar. E ele falou uma frase que eu não esqueço nunca até hoje. Ele falou assim: olha, algumas coisas estão mudando na minha vida. A minha linguagem vai mudar, meu jeito vai mudar mais ainda, mas eu vou continuar pedindo a Deus por você, porque logo logo você também vai mudar. Lembra disso, Sérgio? E ele está ali, ó, Pastor Sérgio. Obrigado, meu irmão. Você pode louvar a Deus aplaudindo ao Senhor? Especial hoje para mim. Tive um contato muito grande, Dona Durvalice, dando vários conselhos para mim, a mãe dele, pessoa muito querida, e o Senhor a reservou para ele. Mas é isso, meus irmãos, como eu disse, o pastor Diego não está aqui conosco, e nós vamos ter a responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Eu sempre agradeço ao Senhor, te agradeço, Deus, por essa igreja, pelos pastores, pelo privilégio de poder trazer a Tua palavra. É uma responsabilidade muito grande, Deus. E aquele frio que a gente sente, aquela tremedeira. Mas eu tenho muito temor, Deus. Eu te agradeço pela minha família, minha esposa, meu filho, Deus. Por minha mãe, por toda essa intercessão que nós temos aqui desta igreja. Pelos amigos que caminham conosco há tantos anos. 25 para 26 anos já de ministério de louvor. 29 anos nessa igreja adorando ao Senhor. Eu te agradeço, Deus, por toda essa história que o Senhor tem escrito. E se não for ao Senhor, nada de mim teria sentido ou efeito. Tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Porque eu posso me calar com meus lábios, mas o Senhor levantará outros para fazer a Tua obra, porque a Tua obra não pode parar. E eu quero agradecer ao Senhor nessa noite. Que não seja a minha voz, não seja a minha vontade, não seja o meu eu, não seja o meu querer, mas seja o Senhor falando com teu povo, que te conhece, que te sonda, que te ama, Jesus. A Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém, irmãos? Meus irmãos, nós vamos falar sobre um tema que foi muito interessante. E quando o pastor chegou em mim e falou assim na quinta-feira à noite: olha, eu vou ter que ir para Saltinho, eu queria que você trouxesse a palavra para a igreja. E naquele momento eu tinha uma palavra que estava no meu coração, que era servir. Será que eu sirvo para servir ao reino? E eu já tinha preparado essa mensagem, já está engatilhada lá, 1 mês e pouco guardada. E eu fui orar ao Senhor. E quando o Senhor falou no meu coração: eu quero que você fale sobre vidas, sobre vida. E eu falei: Senhor, mas como assim? Eu já tenho um esboço preparado. E eu orei. E aí hoje pela manhã, ontem à noite, quando eu recebi o flyer, o bannerzinho que a gente recebe pela internet, eu falei: Jesus amado, o pastor vai falar de vida. Eu também. Mas não é eu, é a voz de Deus. Isso significa que a igreja está alinhada à vontade de Deus. Essa igreja tem pregado a palavra de Deus. E você está iniciando a semana no melhor lugar que você poderia iniciar. Lugar que está alinhado à vontade e à palavra de Deus. É Ele que manda, é Ele que comanda este lugar. Então, eu me senti muito feliz no meu coração. Fiquei muito feliz mesmo de saber que Deus ainda fala com esse pequeno ser aqui. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 1. Aleluia. Você que nos acompanha pela internet ou pela rádio,
Aliás, a rádio tem sido uma grande bênção, irmãos. Recebi um testemunho um dia desse, dizendo de uma pessoa que através de um louvor, ela decidiu a vida. Ela decidiu não se matar. E ela falou que nem sabe como que foi parar nessa rádio. Mas ela entrou pelo aplicativo e baixou e falou lá no WhatsApp: obrigado, estou vivo porque ouvi um louvor nessa rádio. A glória de Deus, meus irmãos. O que nós fazemos é para o Senhor. Eu não tenho uma rádio, a rádio é do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço ao meu Deus toda vez em que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho. Aleluia. Desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Uma pausa até aqui. Então Paulo estava ali, com Timóteo, ministrando aos irmãos ali em Filipos. E agradecendo ao Senhor pelo fato de aqueles irmãos, mesmo em tanta dificuldade da época, estarem se firmando na palavra de Deus, estando entregando suas vidas a Jesus. Pastor, o que isso tem a ver com a vida? É que hoje em dia, quando se fala da palavra de Deus, poucos dão crédito a isso. Poucos dão crédito à palavra do Senhor. Muitos desdenham da palavra de Deus. No momento como esse, existem pessoas que queriam estar, mas algo ardeu muito mais forte que o Espírito Santo de Deus. A carne falou mais forte. E a principal delas, que muitas vezes nos prende na fé, é a vontade da carne. Quando eu digo, estou cansado, não vou à igreja. Eu ouço pela internet. E aí chega pela internet, não dá para ouvir. Não é que nem estar aqui. Aqui você está focado. Aqui você está ligado, você está conectado. Aqui você louva a Deus. Eu acredito que é difícil a gente estar em casa e no momento do louvor, por exemplo, você parar tudo e levantar as mãos, aplaudir a Jesus, porque a vizinhança vai olhar. E aí como que as pessoas vão olhar para mim aplaudindo sem entender o que está acontecendo, né? É difícil. Então a nossa vida hoje, para louvar a Deus, tem essas dificuldades. E Paulo, ele agradece. E ele diz aqui no versículo 3, agradeço ao meu Deus toda vez, e que lembro de vocês, e todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Paulo tinha o prazer de orar pela sua igreja. Isso faz parte de ter uma vida, uma caminhada cristã. Paulo, antes de ser Paulo, foi preparado para isso. O homem que estudou com um dos maiores conhecedores da época, Gamaliel, teve ali a sua formação. Era um homem muito respeitado em Roma, passou por tantas coisas perseguindo cristãos. Ele conhecia os dois lados. E houve um momento que ele, de perseguidor, passou a ser perseguido. E ele estava nesse momento ali, preso, passando uma dificuldade, uma situação, mas com alegria no seu coração, pois a vida que ele vivia era uma vida plena diante de um Deus poderoso. E é isso que nós temos que entender em nossa vida. A nossa vida hoje é baseada em quê? Primeira pergunta que eu faço para você: qual que é o seu foco quando você acorda pela manhã? É nos teus afazeres ou é em Deus? Responda para você mesmo. Porque todos nós temos algo para fazer quando acordamos. Mas qual que é o primeiro pensamento? Já diria uma canção traduzida pelo cantor PG: que sejas meu universo, sejas tudo o que sinto e o que penso, que de manhã seja o primeiro pensamento. Isso é vida, é trazer a vida de Cristo, a presença de Deus sobre a nossa vida quando acordamos pela manhã e entendemos que Cristo realmente é o autor e consumador da minha fé.
é saber que Ele está andando comigo durante o dia inteiro, e Ele vai continuar andando e falando comigo, me livrando de todo mal, me amando. Esse é o meu Deus, aleluia! Versículo 5, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim, me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus, aleluia. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, como a minha profunda afeição de Cristo Jesus. Versículo 9, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumentem cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Isso é vida, cheio de fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Versículo 12, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais, que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros os fazem de boa vontade. Versículo 16, esses os fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem causar sofrimento enquanto estou preso, mas o importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e é por isso que me alegro. De fato continuarei a alegrar-me, pois sei o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês, e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Versículo 20, aguardo ansiosamente, e espero que em nada serei envergonhado, pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Eu vejo uma palavra dessa, de um homem que é um exemplo de entrega. Paulo é um dos maiores missionários, na minha opinião, da palavra de Deus. Se hoje estamos aqui, é que aquelas correntes que prisionaram ele, aqueles açoites que ele recebeu, aquele naufrágio que ele passou, a picada de cobra que ele teve em suas mãos, tudo que aconteceu de ruim na vida desse irmão, chegou até nós, transformado num bem, numa vida, e uma vida em abundância que nós temos vivido. Claro, Jesus Cristo veio e morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, mas nos ensinou, e aí que vem a prática para vivermos essa graça de Deus. A vida veio para a vida de Paulo de uma forma transformadora, tanto que ele diz: Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Você entende isso na sua vida? Se Jesus voltasse hoje, Ele seria engrandecido sobre a tua vida? Agora eu queria que você fizesse uma reflexão numa imagem que vai estar aí no telão. Isso aqui todos conhecem como um relógio, né? Mas na verdade isso chama uma ampulheta. Isso é uma reflexão para você pensar. Um relógio que marca não horas do dia, mas os dias da nossa vida. A cada segundo que passa, uma gota de areia cai,
mostrando que seu tempo na terra está diminuindo. Mas aqui está o detalhe: ninguém sabe quantos grãos restam no relógio. Ninguém sabe. Alguns têm muitos, ainda outros temos poucos, mas todos estão correndo, todos estão descendo. A pergunta é: o que você faria se descobrisse que restam apenas algumas horas no seu relógio? O que você faria? O que você faria de diferente? Você mudaria suas prioridades? Correria para amar mais as pessoas? Serviria a Deus com mais intensidade? Deixaria os seus planos, você que é cristão e entende a palavra de Deus, para viver os planos de Deus sobre a tua vida? O que você mudaria sabendo que as gotinhas estão se findando, estão se acabando, e ali é o relógio da sua vida? O que você faria com ela? Reflita sobre isso. Pense sobre isso. Sobre o amar mais. Sobre a prioridade mais com o teu lar, com a tua família. Sobre respeitar mais o próximo. Sobre abraçar mais as pessoas. Sabe, a gente muitas vezes, vou falar de pessoas. A gente está com uma pessoa do nosso lado, mas a gente não sabe se amanhã ela vai estar com a gente. Se no próximo culto eu vou ver aquele irmão cantando desafinado do meu lado, ou ele aplaudindo fora do tempo, ou ele glorificando a Deus. A gente não sabe o que vai acontecer, porque o dono da vida, ele sabe o dia e a hora que ele voltará para nós, mas nós não sabemos. E o que estamos fazendo com a nossa vida? Uma vida preciosa, dada por Deus. O que estamos fazendo com ela? Se somos exemplos para este mundo aí fora. Quantas vezes, talvez o Sérgio precisou de mim e eu não liguei para ele? Quantas vezes eu precisei de você e você não ligou para mim? Quantas vezes, dentro da tua casa, você não abraçou o teu ente querido? Você não recebeu com o amor que ele merece? O teu marido, qual foi a vez que você chegou e recebeu ele com todo amor e carinho, dizendo: obrigado, guerreiro, porque você venceu mais um dia e voltou para casa? Quantas vezes, marido, você olhou para tua mulher e disse para ela: obrigado, meu amor, porque mesmo você trabalhando fora, você ainda conseguiu dar conta de fazer uma grande janta para mim. Ou, mesmo ela não trabalhando, obrigado por você cuidar de mim. Isso é a vida que Deus nos deu. Deus deu pessoas para estar ao nosso redor, para andar conosco, para nos ajudar. Deus deu esposa para os maridos, maridos para suas esposas. Deu seus filhos, deu sua parentela, mas também deu amigos. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Porque todos nós aqui estamos numa só fé, num só batismo. E eu creio que diante de um só Deus. E aí o que nós estamos fazendo com a nossa vida? Que vida é essa que nós se preocupamos em vir ao culto, mas se preocupamos em ir embora do culto, mas não detalhar a vida do culto, do que Deus falou, nos ensinou para ter uma vida e uma vida em abundância? Quantas pessoas você abraçou hoje? Quantas mensagens você mandou, em vez de mandar aquelas que são correntes de orações, mas você pegou e mandou um áudio para alguém dizendo que ela é importante para o reino? O que você está fazendo com o tempo da sua vida? Quais são suas prioridades? Assim é a nossa vida diante de Deus. Deus não se deixa escarnecer. Ele vê todas as coisas. Ele sabe de tudo. A verdade é que todos nós estamos vendo diante desse relógio invisível. E só Deus sabe o quando e quando ele vai parar. Por isso precisamos perguntar: o que estamos fazendo com a vida que Deus nos deu até a volta de Cristo? O que estamos fazendo? Essa ilustração é para nos trazer uma reflexão. Quando Paulo fala para os irmãos lá em Filipos: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mostrando que a vida só tem sentido quando vivida no propósito de Cristo. E não é o relógio do mundo. Não é esse relógio do mundo. Eu queria refletir com vocês, meus irmãos, 3 verdades
sobre a nossa vida cristã. Diga comigo 3 verdades. Primeira, você pode repetir: a vida tem propósito em Cristo. Segundo, a vida é um chamado ao fruto. Terceiro, a vida é esperança na volta de Cristo. Então a primeira parte, a vida tem propósito em Cristo. E eu quero trabalhar nesse versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo. O viver não é acumular riquezas ou status, mas Cristo no centro da nossa vida. E é o que nós vemos ao contrário. A cada dia nós vemos o quê? Sendo lançado riquezas. A cada dia a gente vê um carro novo sendo lançado, não é verdade? E a gente, os homens principalmente, fala: uau, eu queria ter esse carro. Ou uma moto, né, irmão? Uma moto, vê aquela motona, tá? Ou a cada dia aparece um paraíso novo que me instiga a querer visitar. Antigamente eram as Maldívias, Ilhas Maldívias, agora tem outros lugares. Às vezes eu quero uma roupa. Gente, uma pausa nisso aqui. Como tá caro o tênis. Eu achei um tênis tão bonito, eu falei, eu não sou disso, mas passei, que tênis lindo, eu olhei, parei. Aí eu falei, mas cadê o preço? Aí estava lá bem pequenininho assim, ó. Aí eu encostei, olhei, não. Será que é o lote? Não, será que é o lote? Será que eu posso... Porque R$2.600. Eu falei, sai, devorador, eu vou usar o meu chinelinho mesmo, lá tá bom demais. Vai ser um propósito, que propósito que eu tinha naquilo? E isso, muitas vezes tira a nossa atenção daquilo que realmente é o propósito que Deus tem colocado para nós. Muitos pensam em riquezas, em dinheiro, correm atrás disso. Não vejo nada contra a sua vida material aqui na terra. Mas muitos, como o pastor falou, deixam as riquezas espirituais para correr atrás das materiais. Sendo que o reino, ele é bem específico. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas. Ou seja, se Deus achar que eu mereço aquele tênis de 2.600, Ele vai achar uma forma de me abençoar, mas eu não vou tirar do meu bolso. Não é meu objetivo tirar do meu bolso e lá dar para o devorador. Você entendeu quais são as prioridades da nossa vida? A gente corre tanto atrás, e depois fica tudo ali. Hoje mesmo eu recebi um vídeo de um rapaz, ele na internet, correndo. Olha, aí parou assim. Olha lá atrás. E ele estava atrás do cemitério. Está ali os maiores pensamentos, os maiores projetos, está tudo ali, enterrado. E outra coisa, alguns dali tinham muito dinheiro, ficou tudo aí, e a família está degladiando. O que você quer da sua vida? Priorize a sua vida de viver uma vida abundante, mesmo na simplicidade, mas viva em Cristo. Eu achei tão lindo isso, ele falar isso. E a gente sabe que as maiores riquezas estão enterradas. A gente entende isso. E muitas vezes até dentro da igreja, a gente vê pessoas correndo atrás para ser o melhor pastor, para ser o melhor obreiro, para ser o melhor músico, para ser o melhor cantor. Mas nada disso leva você diante da presença de Deus. Deus não quer o melhor, Deus quer o adorador. Deus ainda procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em... Não tem como passar disso. Claro que tecnicamente é importante a gente aprender para fazer o melhor. Claro que a gente não vai apresentar aqui um louvor de qualquer jeito para vocês, porque nós não estamos louvando para você, igreja. Se você está pensando que a gente se junta aqui, né, Cláudio, para cantar para vocês, né, Cris? Vocês caíram do cavalo, porque nós cantamos para Deus, é para Jesus. E você faz parte desse coro, olha que coisa maravilhosa. Nós só estamos aqui dando a direção, mas você faz parte desse coro abençoado. Existe um texto da palavra de Deus que diz o seguinte aqui no telão: Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
e tanta preocupação em ganhar, em alcançar. Eu não estou falando sobre ter, mas sobre viver. Só para alcançar, sem se preocupar com o verdadeiro futuro. Porque a gente esquece que o nosso futuro não está nas glórias que conquistamos nessa terra. O nosso futuro está na glória com Jesus Cristo. Amém? E perdemos muitas vezes a linha desse caminho. João 14,6 diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O mundo corre atrás do vento, mas em Cristo encontramos o propósito eterno. O mundo corre atrás desse vento. O vento das coisas, como eu disse, das coisas que são visíveis aos nossos olhos, mas não são palpáveis. Muitas vezes não estão ao nosso alcance. Muitas vezes não estão à nossa vontade do bolso, que eu quero dizer. Muitas vezes eu queria ter uma chácara, por exemplo, eu queria ter uma casa na praia, eu não posso ter. Mas isso não é meu foco. O meu foco hoje é amar a Cristo sobre todas as coisas, e a minha família, e aos meus irmãos desta igreja. Esse é o meu propósito. Goste de mim, não goste, meu irmão. Enquanto o Senhor Jesus me der esse fôlego de vida, você vai ter que me ouvir. Você vai ver esse neguinho feio. Mas nós estamos aqui com o propósito de estar na presença de Deus. Amém? Jovens, temos jovens aqui? Cristo é o verdadeiro sentido da juventude. Adultos, Cristo é o sustento e equilíbrio no meio das responsabilidades que temos. Igreja, Cristo é a certeza da eternidade que se aproxima sobre a sua igreja. É isso que nós temos que focar. Segundo, a vida é um chamado ao fruto. Aleluia. No telão, João 15:15. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Aí eu pergunto, meus irmãos, o sentido da vida não é apenas existir, mas produzir frutos para Deus. O Sérgio, por exemplo, como ele está aqui hoje, ele lançou uma semente em oração sobre a minha vida, mas ele não sabia qual seria o futuro. Deus já sabia. Deus usou ele como o agricultor. Muitas vezes o agricultor, ele prepara a terra, ele lança a semente, mas muitas vezes naquele lugar que ele lançou a semente, não dá o fruto. Mas o interessante é que ele não desiste de cuidar daquela terra. O que eu quero dizer para você, talvez você lançou a sua semente em oração em tantas vidas, que talvez você fale assim, não está acontecendo nada. O agricultor não desistiu dessa terra. Eu vou dizer novamente, é você dar um glória a Deus bem alto e agradecer a Ele. O agricultor não desistiu dessa terra. Portanto, faça a sua parte. Regue essa semente com a tua oração, com o teu choro, e Deus fará produzir um lindo fruto para a glória dele. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia! Mateus 7,17 diz o seguinte: semelhantemente toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Trazendo para mim e para você isso, meu irmão, eu creio que todos aqui somos árvores de bons frutos, amém? Diga, eu sou uma boa árvore. Mas que fruto você tem produzido, meu irmão? Eu pergunto para você. O que você tem produzido para as pessoas lá fora que têm sede e vontade de Deus? Você tem sido realmente aquela pessoa que alguém pode olhar para você e saber que de você vai sair algo bom de Deus? A igreja está chegando no fim dessa terra, e você precisa estar ali, porque a árvore ela dá bons frutos, mas uma árvore também traz uma sombra gostosa. Quem nunca esteve naquele calor e aí procurou debaixo de uma árvore para ficar ali? Ufa, que tá bom. Seja você essa sombra, seja você esse fruto, seja você essa presença de Deus para as pessoas que precisam desse bom fruto para sobreviver. Deus quer te usar, árvore de bons frutos. Aleluia.
Porque em Tiago capítulo 2, versículo 26 diz o seguinte: assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Igreja, temos que parar com as nossas indiferenças e viver a diferença do que é o mundo e do que é ser cristão, porque nós temos um alvo, o demônio também tem um alvo, levar você para o inferno, mas Cristo quer te levar para a glória com Ele, e a glória com Ele sabemos que a porta é estreita, mas eu vou passar para a glória de Deus, você vai passar também, aleluia. A gente sabe que existe uma passagem bíblica de um homem que buscou todas as suas riquezas. Eu não vou falar do filho pródigo, não. Mas em Lucas capítulo 2, versículos 16 e 21, você lê na sua casa. Mas eu fiz um resumo aqui. Jesus conta a parábola de um homem que acumulou bens, construiu celeiros maiores, mas morreu naquela mesma noite. Ele viveu só para si, esqueceu de frutificar para Deus. Conclusão: assim acontece com quem guarda para si as suas riquezas, mas não é rico para Deus. Nós guardamos tanto, alcançamos tanto, mas diante de Deus muitas vezes estamos frios, estamos sem essa riqueza, sem um vocabulário cristão, sem algo da parte de Deus para entregar para a pessoa. Muitas vezes o nosso sentido é, alguém fala: olha, estou desesperado, estou precisando de algo, e a nossa única condição é: vou orar. E aquela pessoa, se ela fala isso para você, ela espera algo a mais, ela quer uma palavra, ela quer algo que vem de Deus, e ele olhou para você, porque viu que você diz que Jesus Cristo é o motivo da tua canção, Jesus Cristo é a tua vida. Seja você cheio do Espírito Santo, oh aleluia. Quantos são cheios do Espírito Santo aqui? Qual tem sido o fruto da sua vida, meu irmão, minha irmã? Se Jesus voltasse hoje, o que você teria para apresentar diante dele? Qual o seu conhecimento? Qual a sua aplicação diária? Qual a sua devoção? Qual a sua paixão maior? A gente tem que pensar nisso, porque eu não venho para a igreja para estar na igreja. Nossa, que isso? Eu venho porque eu venho para a igreja para me preparar para estar na glória com Deus. Aqui é um aprendizado. Aqui é uma escola maior. Eu tenho uma amiga que ela fala que tudo que a gente passa é um processo, né, Ana? É um processo. É dolorido, irmão. É dolorido. Eu lembro de um estudo que, eu não tenho os detalhes assim, mas eu lembro que o processo do óleo do azeite, ele é muito doloroso. Então são colhidas ali das olivas, as azeitonas, né, que a gente conhece como azeitona. E aí ele é colocado ali numa, eu esqueci o nome, como se fosse uma pedra. Antigamente, eu falo na época de Jesus, bem pesada, e ela rolava por cima daquelas caroços de azeitona, passava várias vezes, e iam sendo processada. Aquele peso que trazia aquele óleo de azeite, aquele peso que trazia aquele óleo que iam curar muitas pessoas. E às vezes a nossa vida é assim. A gente é marcado, é pisado, é esmagado. Mas se você perceber, a azeitona não deixa de produzir o óleo porque ela está sendo esmagada. Ela dá mais. Ela dá mais. Ela dá mais óleo. Ela dá o si para ser usada por Deus para curar e restaurar. Trazer força àquele que está fraco. Trazer vida para aquele que está sem vida. Talvez seja você, tem passado por esse processo de ser uma azeitona. Mas sabe que esse processo está produzindo um óleo enriquecedor na presença de Deus. E é você, Deus vai usar você para curar muitos. Deus vai usar você nesse processo para trazer a vida de Cristo para outras vidas. Se você está passando por esse processo, diga: Senhor, eu te agradeço, mas tira de mim, Senhor, essa dor e me fortalece a cada dia mais, porque eu sei que estás comigo. Amém? Dá um glória a Deus, igreja, se você está vivo aqui. Aleluia. Aleluia. Esse é o processo. Então a vida, terceiro tópico, a vida é a esperança na volta de Cristo. Tem até
Glória a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 14, versículo 15 a 17 diz o seguinte: dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivemos vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precedemos aos que dormem. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Meus irmãos, é esse o objetivo. É isso que eu venho é para isso que eu venho para a igreja. Eu não venho para a igreja para ter uma vida rica. Eu não venho para a igreja para mostrar para todo mundo que eu tenho o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa. Mas eu venho para a igreja para aprender e saber que o Senhor está me preparando para levar de volta com Ele. Buscar a sua igreja. Quem é a igreja do Senhor? Diga: eu sou igreja. Bem alto, irmãos. Eu sou igreja de Deus. O Senhor vem não buscar somente a mim, mas vem buscar a nós, igreja do Senhor. Isso é a palavra de Deus. É isso que vai tirar de nós todo choro, toda lágrima. Isso que está doendo hoje em você, vai se tornar alívio lá na frente. E você vai entender no final dessa mensagem. Então, meus irmãos, como igreja, vamos nos posicionar. Porque existe um foco, uma prioridade. A vida é esperança na volta de Cristo. A vida é esperança na volta de Cristo. Quando Jesus Cristo voltar, todas as coisas vão passar. A vida cristã aponta para a nossa eternidade. Em João capítulo 11, versículo 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 e 8, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora está reservada a coroa da justiça. Sabe o que me chama a atenção em Paulo? Paulo vivia em expectativa da volta de Cristo, por isso suportava os sofrimentos. Paulo não pensava no dia de hoje para hoje, não, ele pensava em estar na presença de Deus. As coisas que ele buscava, ele entendia que ele não buscava as coisas deste mundo, mas ele buscava as coisas que são dos céus, pensando nas coisas que são do alto. E qual o seu pensamento hoje, agora, a partir de agora? O que você pensaria da tua vida agora? O que você mudaria na tua vida, meu irmão? Se aquele relógio que nós colocamos no começo, o próprio Jesus colocasse diante de você uma visão, o teu relógio está se findando. Você mudaria algumas coisas? Eu mudaria. Eu mudaria muitas coisas. Então por que não mudamos hoje? Por que não damos um start hoje? Talvez Cristo está dando uma oportunidade para mim e para você, para viver realmente a vida que Cristo quer que vivamos. Uma vida plena nele. Uma vida plena em Cristo Jesus. Sermos livres de verdade. O nome da nossa igreja é Comunidade Evangélica Livre em Cristo. E essa liberdade, nós temos usufruído realmente dela, para o reino. Note que essa igreja tem sido observada. Aleluia. Quantas pessoas novas têm aparecido? Quantas pessoas nós temos um culto da noite? Mas nós podemos ir além. Quantas pessoas poderiam estar aqui e não estão? Porque muitas vezes nós poderíamos não importar somente com a nossa vida, mas com essas vidas e trazer essas vidas diante da vida de Cristo. Você está preparado para a volta de Cristo? Lembre-se, uma das outras coisas que eu quero, já partindo para o final, trazer a nossa lembrança, que nós temos que ter santidade e vigilância. E é uma das coisas que vão contra mesmo a vida do cristão. Muitas vezes é um confronto na mente do cristão,
ter santidade e ter vigilância. 2 Pedro, aqui no telão, capítulo 3, versículo 11 e 12 diz: visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Versículo 14: portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Temos que estar atentos, temos que vigiar, porque a volta de Cristo ela pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento aquele relógio pode fazer assim, ó, acabou. E aí vamos apresentar diante de Deus. E aí não tem mais advogado, não tem mais pedir um tempo, não tem mais uma segunda chance. Ali é você e Deus. O que estamos fazendo com a nossa vida? Temos que vigiar, porque o diabo, ele realmente, ele sabe que está no fim, e ele tem lutado contra a igreja do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 11 e 12, sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Você não é o único, mas existem irmãos que nesse momento estão sendo atacados em suas aldeias na África, estão sendo atacados no Paquistão, estão sendo decapitados naqueles lugares, mas estão dando glórias a Deus. Eu tive uma amiga que numa missão que ela foi para o Paquistão, ela foi levada à praça pública e ali decapitaram, pedindo que ela negasse a Jesus, e ela disse em português: Jesus é o maior de todos e não existe outro, e decapitaram a cabeça dela. Mas morreu em Cristo, porque ela não olhava para este mundo, ela olhava para Cristo. Aonde está o teu olhar, meu irmão? Quando você for apertado, você vai negar a Cristo? Você vai entregar a sua vida para Cristo? Ou vai entregar a sua vida para o inimigo que está louco para te devorar? Reflita sobre isso. A sua vinda à igreja do Senhor, eu tenho como um aprendizado a cada culto. A cada culto eu aprendo mais, eu recebo ferramentas que vão me fortalecer nos momentos mais difíceis. Portanto, não deixe de estar na igreja. Não deixe de entregar culto ao Senhor. Isso faz parte da sua vida. Então lembre-se, a vida tem um propósito, Cristo, uma missão, frutificar, e uma esperança, a volta de Cristo, aleluia. Será que você pode dar glória a Deus? Quem vive sem Cristo está desperdiçando a vida que Deus deu. Então reflita, sua vida tem sido Cristo? Você tem produzido os frutos que glorificam a Deus? Está vivendo preparado para o encontro com Jesus? Meus irmãos, hoje é dia de alinhar a sua vida ao verdadeiro propósito eterno. Use e abuse na sua vida de oração, pois a oração aumentará a sua fé, e a sua fé te fortalecerá, e nessa força você vai viver a justiça de Deus em sua vida, pois como está escrito, Salmo 37, o Senhor firma os passos de um homem, quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Já fui jovem, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Ele é sempre generoso, empresta com boa vontade. Isso faz parte de vida, ter uma vida abençoada, meus irmãos. Filhos serão abençoados. Desvia-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça, e não abandonará os seus fiéis. Deus nunca vai te abandonar, meu irmão. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada.
Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Vida em Cristo. Isso é vida em Cristo. Se você quer ter essa vida, dê glória ao Senhor e aplaudam a Ele. Aleluia. Fique de pé. Preste atenção. Foi interessante que, como eu disse, houve algo que eu creio que é da parte do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Porque o mesmo encerramento que o pastor Diego fez de manhã é o mesmo versículo. Que diz o seguinte, Apocalipse capítulo 3, ele leu do 15, eu vou ler do 17 ao 22, que diz o seguinte, aqui no telão. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Quantos têm essa certeza? Diga, Jesus me ama. Você pode dizer, eu te amo, Jesus, bem alto? Amém, glória a Deus. Ainda bem que você não fez que nem alguns. Diga, Jesus, eu te amo bem alto. Jesus, eu te amo bem alto. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, lembra da azeitona? Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, aquele que tem ouvidos, aquele que tem ouvidos, aquele que tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas. Conselho para mim e para você, começa comigo. Alinhe sua vida em Jesus Cristo. Alinhe sua vida, a vida de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e é noite de nós nos consertarmos. É noite de nós nos alinharmos à vontade de Deus. É noite de nós chorarmos diante da presença de Deus. É noite de nós nos arrependermos de tudo que nós pensamos e falamos. É noite de nós deixarmos o nosso fardo e levarmos o de Cristo, que é leve e suave. Porque esse que nós criamos não está certo não, está pesado demais. Jesus não pagou um alto preço para que pudéssemos viver a nossa vontade, as nossas riquezas, o nosso eu. Jesus enviou seu Filho para que nós pudéssemos ter vida, e uma vida em abundância. Mas não é a vida em abundância material, mas é uma vida plena em Cristo Jesus. Portanto, igreja, arrependam-se, clame pelo nome de Jesus. Será que você pode abrir a tua boca aí no seu lugar? E colocar diante de Deus talvez as suas fraquezas, os seus momentos que talvez você deixou de acreditar nele, mas ele sempre esteve e sempre estará ao teu lado. Se alinha à vontade do Pai, se alinha à vontade dele, porque ele realmente tem vida. Ele venceu a morte, ele está trazendo vida para a sua vida. A vida que Cristo tem está sobre você.
Não é uma brincadeira, não é uma emoção, não pode ser uma cosquinha, não pode ser, mas é a presença de Deus que tem que te fortalecer, tem que te encher, aleluia. Cristo não é emoção, Cristo é razão. Talvez eu falando tudo isso, você esteja aí como você está, só olhando para mim. Mas se você estivesse vendo Jesus Cristo aqui agora, com as suas vestes limpas, talvez você se renderia a Ele, você abriria a tua boca para falar para Ele. Esse é o problema. Nós queremos ver com nossos olhos carnais, mas não queremos abrir os nossos olhos espirituais para ter esse contato direto com o Pai, que está aqui nessa noite, transformando corações, alcançando vidas e trazendo essa vida plena sobre as nossas vidas, amém? Senhor, nós como igreja, Senhor, eu oro com esses irmãos, te pedimos perdão pelo que nós temos feito, Pai, talvez algo que não agrade a Ti, da nossa vida, do nosso coração, do nosso jeito de ser e pensar. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa nossas falhas, Deus. Tu viesse e nos deste essa vida em abundância. E o que temos feito com ela? O que temos feito no meio dos nossos familiares? Muitas vezes, Senhor, como eu disse no início dessa mensagem, deixamos de ser grato pelas vidas que o Senhor colocaste ao nosso lado, Deus. Não abraçamos mais, não nos comunicamos mais, que possamos ter um novo sentimento, Deus. Oh Deus, em nome de Jesus, quebra toda a barreira da tua igreja. Nós não podemos ser morno, nem frio. Que nós possamos ter essa intensidade contigo, buscar mais a Ti. As famílias possam estar mais reunidas à mesa, porque foi à mesa que o Senhor sentou com todos. O Senhor tinha prazer de estar à mesa. Traga o alinhamento entre as famílias, traga o alinhamento da tua igreja, como igreja, porque esta igreja, aleluia, irmão, esta igreja, você faz parte desta igreja, que o Senhor virá buscar, em nome de Jesus, em nome de Jesus.